Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje que é sábado, 9 de maio. Vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor, a Jesus, nosso mestre, amigo, nosso irmão, a espiritualidade companheira, nosso anjo da guarda, espíritos protetores e agradecer. Agradecer pela nossa vida, por esta existência e por este dia que se inicia. Pedimos o amparo, a companhia para as nossas tarefas, para os nossos compromissos, para que sejamos exemplo da Tua palavra, Pai, por onde passarmos no dia de hoje. Aos espíritos amigos que estejam conosco, como sempre, a nos inspirar os bons pensamentos, as boas palavras, as boas ações. Que seja um dia de luz, que possamos ser pequenos faróis a seguir a palavra do nosso mestre e amigo. Fiquem conosco, espíritos de luz, hoje e para todo sempre, e que assim seja. Muito bem, vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver uma reflexão, um estudo breve para o nosso dia de hoje. Vamos ver o que nos vem. Vamos lá, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E nos veio aqui, vamos ver, o item 14. Porém, lá no finzinho do item 14, antes do último parágrafo, na minha versão é a página 199 deste aqui, mas é o capítulo 16, o item 14 então. Lá pro fim do item, é um item bem longo, depois quem quiser fazer, né, toda a leitura, está nas instruções dos espíritos, é do espírito Lacordaire, em Constantina, 1863, e o tema é desprendimento dos bens terrenos. Então vamos ver o que vai nos falar aqui, lá nesta frase que está mais pro fim deste item. Diz assim: o Senhor não solicita a ninguém para que se desfaça daquilo que possui e se torne mendigo voluntário. Por quê? Nesse caso, essa pessoa seria uma carga a mais para a sociedade. Agir desse modo é compreender mal o ensinamento do despreendimento dos bens terrenos. É, antes, outro tipo de egoísmo, pois essa pessoa estará fugindo à responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre os ombros de quem a possui. Deus dá a riqueza a quem lhe parece ser bom para administrá-la, em benefício de todos. O rico tem, portanto, uma missão que ele pode tornar bela e proveitosa para si mesmo. Rejeitar a riqueza quando é dada por Deus é renunciar ao bem que se pode fazer administrando-a com sabedoria. Saber viver sem a riqueza quando não a temos, saber empregá-la utilmente quando a possuímos e saber sacrificá-la quando for necessário. É agir de acordo com a vontade do Senhor. Aqueles que recebem uma boa fortuna devem dizer: meu Deus, o Senhor me enviou uma nova tarefa. Me envia também as forças para desempenhá-la segundo a sua vontade.
vontade. Olha só que tema bonito, instrutivo, sempre tão atual. Porque nós, seres humanos aqui, né, reencarnados no nosso planeta, temos ainda essa questão dos bens materiais muito forte, né? Nascemos, temos a infância e desde a infância já vem nos falando, né, a família, o que que você vai ser, tem que fazer para ter dinheiro, né, para poder ter as coisas. Nós somos tudo que nós somos, vivenciamos aqui enquanto reencarnados, gira muito em torno das questões materiais, terrenas de adquirir. Então é um assunto que sim, é comum a todos nós, especialmente porque não sabemos lidar bem com este fato de uns terem muito, outros terem pouco, alguns nada. E aí, muitas das vezes, nós nos perdemos nesse entendimento do que realmente Deus espera de nós em relação aos bens materiais, onde Deus fica nessa história toda. Todos nós temos essas dúvidas. E aqui neste item que vem falando sobre o desprendimento dos bens terrenos, ele vem falar, olha, em nenhum momento Deus disse que ter riqueza é o problema. Inclusive alguém que pegar a sua riqueza, se desfazer dela e se tornar um mendigo voluntário, como diz aqui, vai cometer dois erros. Primeiro, vai fugir da responsabilidade que Deus lhe deu, porque se Deus lhe confiou aquela fortuna, foi para que fizesse algo útil com ela. Segundo, vai se tornar um peso para outras pessoas e para a sociedade. E aí entra toda aquela questão social que gera tanta discórdia atualmente na sociedade. Do que é certo, do que é errado, as pessoas dão nomes, ou é isso, ou é aquilo, isso é certo, isso é errado. Mas tão fácil é pararmos e pensarmos no que seria uma conduta correta. Olha em quanto tempo nós lemos aqui, em 2, 3 minutos, um exemplo de conduta a ser seguida? Não é mesmo? Então, o que nos diz? Que sim, que se temos uma quantidade, né, proporcional maior que os outros, nós temos com certeza algo útil a fazer com isso. Se nós não estamos fazendo, bom, aí sim é uma outra questão, mas que não é um problema. E isso é tão importante também para quem, a grande maioria de nós, né, que vive numa média, que não tem de repente uma grande fortuna, como é o meu caso, não temos uma grande fortuna, mas temos o suficiente, ficamos pensando, né, então, vamos trabalhar para ter o quanto. Sempre que nós temos em mente essas máximas de que deve ser útil para todos, primeiro para mim, me transformar moralmente, me tornar moralmente melhor, ter ferramentas, porque se eu tenho condições financeiras, eu posso estudar, eu posso ter recursos que vão me proporcionar me tornar alguém melhor. Então, sim, agora quando eu quero ter mais só para ter prazeres físicos ou para alimentar um orgulho de ter mais que os irmãos, aí sim eu estou indo pelo lado errado. Aí eu estarei desperdiçando meu tempo, mas trabalhar, adquirir, não é errado, até porque, por exemplo, quem adquire uma fortuna, seja por herança, seja por outros meios, alguém trabalhou para aquilo. A lei de trabalho é uma lei divina, nós estudamos no livro dos Espíritos, então ela não pode ser errada. Errado é o que nós fazemos com ela. Então, se nós pudermos resumir o nosso estudo, a nossa reflexão de hoje os bens materiais não são o problema.
A quantidade que a pessoa tem não é o problema é o uso que ela faz daquilo. Então vamos encerrar? Vamos fazer a nossa prece e elevar o nosso pensamento a Deus em gratidão pela vida, por esta existência e por mais este dia. Aos espíritos amigos, nosso anjo da guarda, espíritos protetores, que fiquem conosco a nos auxiliar e que possamos ir dormir à noite na certeza de que tudo fizemos para o nosso melhoramento e para aqueles que estão ao nosso entorno. Fiquem conosco hoje e para todo sempre. E que assim seja. Tchau, tchau.